falar, venha ver. Tá na hora do JTT. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Amy Pandolfo apresentando o JTT, que hoje estou retomando, gente, o JTT Debates aqui na nossa Manhã com Dignidade. Vocês lembram que no ano passado nós tínhamos a Marina apresentando o JTT Debates. Infelizmente, Marina não está mais aqui com a nossa equipe, mas eu vou tentar fazer jus ao programa que a Marina apresentava, que era o JTT Debates. Hoje, a gente reúne especialistas e lideranças para um diálogo urgente sobre os desafios de Florianópolis frente às mudanças climáticas e à desigualdade urbana. Enquanto a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente discute a emergência climática e a transformação ecológica do país, Florianópolis vive na prática desafios como eventos extremos mais frequentes, enchentes, ressacas, pressão imobiliária que avança sobre áreas sensíveis, falta de moradia digna para populações vulneráveis. Com um dos nossos participantes sendo Paulo Horta, recém-chegado, inclusive, da Conferência Nacional do Meio Ambiente, o outro sendo o Lino Pérez, que também está aqui com a gente, que participou, então, também da 6ª Conferência de Florianópolis. Então, vamos conversar. Hoje nós temos também aqui a Raquel Santos. A Raquel está aqui, gente, mas a Raquel está sem... aqui, ó, já está com câmera. Já trouxe a Raquel aqui para participar desse debate com a gente. Muito bem-vindos, Paulo, Lino, Raquel. Sejam muito bem-vindos, todos e todas aqui, vocês todos aqui, para participar, então, desse debate sobre a conferência, a 6ª Conferência, a 6ª Conferência que aconteceu da cidade de Florianópolis, os desafios e avanços para a gente discutir isso. Eu vou começar com o Lino. Lino, conta para a gente, você que esteve na conferência, conta para a gente o que foi debatido, o que foi decidido nessa conferência e o que foi levantado também de problemas, de preocupações, né, sobre a cidade de Florianópolis. Então, bom dia aqui a todos, a nossa Amy, que coordena esse belo programa, também a nossa Raquel, que está aqui também representando a Anitta Garibaldi, Movimento MLB, que está agora na luta com o governador por um terreno, né, que ele prometeu, né, eles fizeram uma ocupação lá. E nosso professor Paulo Horta, que também está decoando da universidade, nosso grande guerreiro aqui, né, que está em todas, é importante isso aí, né? Então é o seguinte, lutas ambientais, Lagoa e Maria da Beira-Mar. Então é o seguinte, olha só, eu coordeno, faço parte da coordenação colegiada do Fórum da Cidade, né, que é uma que tem mais de 20 anos, 24 anos nesse momento, e ela vem na luta do plano de gestão há muitos anos, publicou recentemente, em 2022, toda a questão do Estatuto da Cidade. Então, ela articula uma série de entidades, junto com o Tecendo Redes também, que é outra instância também que articula. Bem, então, nós somos a entidade, nós articulamos esse momento há muito tempo. E agora, para essa conferência da cidade de Florianópolis, nós preparamos, fizemos algumas reuniões prévias para organizar a participação das entidades, das quais a UFEC é uma que participou dentro da organização da Conferência da Cidade de Florianópolis, onde era minoria, tá? Já começou o problema aí. Tá? Então é o seguinte, nós da conferência, a UFEC, com a sua autonomia e outras entidades, propusemos várias propostas para democratizar a Conferência da Cidade, certo? Que foi mal colocada, certo? Foi feito no dia 24 e 25 de abril, sem nenhuma divulgação prévia. Ou seja, foram 9 irregularidades, tá, Emi? Eu cheguei ao cálculo da nossa moção nós estamos entrando com recurso da estadual agora, a Conferência Estadual, são quase 20 irregularidades, tá? Então é o seguinte, o que é? Eles marcaram no dia 24 e 25, num dia de quinta e sexta-feira, à tarde, tá? O pessoal conseguiu, no segundo dia de começar de manhã, na Assembleia Legislativa, não tem recurso nenhum para isso. Na época do Dário Berger, nós reclamávamos que tinha pouco dinheiro, mas ele colocou divulgação nos bairros, ainda que insuficiente. Dessa vez, a Prefeitura não divulgou nada. Não previu, olha só, na lua passada, no ano passado para esse ano, recurso para a organização dessa conferência. Tá? Outra questão, as palestras foram todas controladas. Elas indicaram os movimentos populares, nomes como Marcelo Leão e outros, não passou nenhum nome. Depois,
a conferência foi condicionada ao local. Se o local que a Lesc tivesse condições, sim, se não, não tinha, ele restringiu a participação, que é um absurdo. Né? Já foi discutido a nível nacional isso. A conferência era para ir até junho, final de junho, porque foi adiado. E eles teimaram que, olha só, olha o argumento. Porque já tínhamos marcado o local, os palestrantes, esse é o argumento, né? Quer dizer, a logística condicionou o processo participativo. Bom, então, e aí por diante, vai uma série de irregularidades. Então, aí nós entramos em protesto, nós fizemos uma preparação, ficamos absorvidos nessa discussão mais de método, de logística, do que o conteúdo. Mesmo assim, as unidades participaram da conferência, levaram as suas teses, as suas propostas, certo? Mas, infelizmente, bom, no final, são 2 dias, 24 e 25, 25 pessoas vão até às 11 da noite, 24 também. Ficou lá resistindo. Sendo que, da parte do poder público, a prefeitura, a maioria, tudo era comissionado. Estavam lá para pagos ou forçados a estarem lá. Então, no final da noite, o pessoal tinha ido embora, né? Raquel, por exemplo, o pessoal morrendo popular, não aguentou ficar até as 11 da noite. Aí nós ficamos lá quase que eles em maioria. Bem, o que aconteceu? Resumindo, são 12 propostas para levar da municipal para a estadual, certo? Depois para a nacional. Dessas 12, grande parte não tem a ver com as propostas que nós encaminhamos, que o Movimento Popular encaminhou, que a academia encaminhou, o sindicato encaminhou, etc. Apesar que os representantes foram mais ou menos do campo popular, conseguiram passar todos, tá? Que o sindicato, a professora Graça, do Sindicato dos Arquitetos, a Raquel aqui do Movimento de Ocupação do Movimento Popular, passou, a Tina veio pela UFEC do Movimento Popular, então 2, Raquel e Tina, lá pela UFEC, e também o Nelson pelas ONGs, que também passou. Então, esses 4 candidatos, e o professor Elcio da Universidade Federal, que é o campo progressista. Então, são 5 que passaram, mas nós estamos levando propostas que não têm muito a ver com a gente, com aquilo que nós defendemos. Então, aí já começou o problema. Então, nós lançamos uma moção de repúdio, certo? Por 20 pontos de irregularidades, para recorrer na estadual e, se possível, na nacional, no Ministério Público. E aí estamos apontando uma conferência popular da cidade em 4 e 5 de junho, para preparar a nossa bancada pré-estadual, né, Raquel? Todo mundo preparar, mas também discutir aquelas propostas que não passaram, para a gente discutir e levar para o Ministério Público e pressionar a prefeitura. Mais ou menos essa é a sinopse do que aconteceu. Lino, nosso arquiteto e presidente do Fórum da Cidade aqui também, e também o nosso apresentador do programa Cidade Coletiva, aqui no Portal Desacaso, toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. Muito bem apresentado, né, o tema inicial. Eu quero perguntar para a Raquel, inclusive, a Raquel Santos Araújo, ela é representante do MLB e da ocupação Anita Garibaldi. Raquel, sobre tudo isso que o Lino já trouxe, como é que tu acha que, se tu quiser trazer a tua visão, né, também sobre isso, mas também me esclarecer como que tu acha que o racismo urbano impacta o acesso à moradia, principalmente em Florianópolis? Bom dia, né? Bom dia. Ele causa um impacto quando a gente luta por uma moradia digna, né? E isso, e falando de moradia digna, impacta com a nossa saúde, né? Que nossos postos não é de qualidade. Mas aí eu entro no geral, né? No caso, do nosso povo, né? E as escolas, né? A faculdade, os ônibus, no caso, o transporte, né? E isso afeta muito na questão da nossa moradia digna, né? Que é englobando tudo. E aí a gente faz essa luta, né? Para que realmente, né, tenha essa mudança. E, no caso, até a nossa água, né? Nós passamos praticamente, vou falar assim, né, no português mesmo do povo, o verão. A gente passa, o povo da comunidade passa o verão quase todo sem água, né? E isso é muito ruim também. Isso aí, para mim, também é um tipo de racismo também, né? Porque a gente ficar sem água para o próprio uso, né? Mas temos que trabalhar, temos que construir a cidade, mas não precisamos de água, né?
e também na exclusão, né? Onde é que estamos nós, negros, nessa cidade? Onde é que estamos nós aqui em Florianópolis? A gente consegue ver no dia a dia onde é que nós estamos. Ou nós estamos como moradores de rua, literalmente, como moradores de rua, ou totalmente exclusos. Você não vê muito os negros dentro do Florianópolis no dia a dia, né? Vê eles ali Sendo naquela correria. violentados, na grande maioria das vezes, né, Raquel, como vem acontecendo em diversos casos ali em Florianópolis, que está bem assustador assistir, né? O Portal Desacato trouxe as denúncias também, o Leonel Camazão trouxe vídeos de agressões com moradores de ruas acontecidas em Florianópolis por parte da Polícia Militar, né? Então, além de todo esse descaso, vocês ainda têm que suportar tanta violência, né? Que tudo, Sim. Na verdade, tudo isso são violências, né, que geram com vocês. Sim. Tu quer trazer um pouco... Pode falar. E tem a questão, né, que agora no governo do Jorginho e do Topázio, né, os negros, a comunidade, as favelas, as pessoas em situação de ruas, os imigrantes não são bem-vindos, né? Eu me encaixo nisso, porque eu não sou daqui e eu não me sinto bem-vinda ao... Não sei se faz bem eu colocar, mas eu vou colocar que eu procurar o CRAS e o CRAS me oferecer passagem para mim, para meus filhos ir embora, do que me oferecer ajuda sabe? Me ofereceram passagem aqui do continente, aqui, para mim ir embora. Mas eu não fui, continuo aqui na luta, né? E para mudar alguma coisa e ajudar a mudar alguma coisa nessa cidade aí, né? E eu acredito em mudança, senão nós não estaríamos aqui, né, nesse debate, né? Sim. E é isso. E eu não vou embora, não. Eles podem me oferecer o que eles quiserem, mas eu não vou. Não vou. E agradeço também o espaço ao Lino, querido aí, meu amigo, que é foi um dos que me recebeu nessa cidade. Desde que eu cheguei, sempre está comigo ali, sabe? E eu estou muito feliz de estar nesse espaço com vocês também aqui nesse momento. Muito obrigada, Raquel, pelos teus relatos aqui. É muito importante a gente sempre trazer essa denúncia, né? Porque a notícia é isso, né? A informação democrática é isso, a gente trazer as denúncias das violências, dos absurdos, das injustiças que acontecem, né? Professor Paulo Horta, vamos ter que sair um pouquinho desse tema e depois a gente vai voltar para esse tema que é tão importante, né? Essa questão da dignidade de moradia urbana. Mas você teve na conferência nacional, né? Você esteve na semana passada. Conta para a gente um pouco qual foi a tua visão dessa conferência, se tu traz esperanças para a gente em relação à questão ambiental, e também se traz também alguma questão na questão ambiental, na questão de moradia, né, de urbana, principalmente, né, nessa questão de falta de água, de enchentes que acontecem em Florianópolis com frequência. Trouxe alguma esperança para a gente dessa conferência? Bom dia primeiro, né? Bom dia, Raquel, bom dia, Amy, bom dia, Lino, e bom dia a todas e todos que nos acompanham. Trouxe um monte de esperança na bagagem, minha mala veio cheia. É bom demais a gente ter de volta um governo popular, né? Um governo que pode passar por um monte de perrengue por conta de um congresso golpista, mas o governo, sim, ele é um governo de essência popular, foi conquistado por nós, e o presidente Lula, com a ministra Marina Silva, produziram um momento de 3 dias de muito esperançar. Sabe, Raquel, tudo isso que você coloca como um direito que não está sendo respeitado aqui, foi nos dado a oportunidade lá em Brasília. Paulo, acho que o teu microfone, não sei se fui eu. Não foi, perdão, pode continuar, Paulo. Tá, mas foi nos dado, então, Amy, a oportunidade lá em Brasília de demandar ou de solicitar ou de exigir os nossos direitos. O direito que a Raquel está colocando de moradia, o direito a uma cidade justa e uma cidade resiliente, uma cidade saudável, foi muito debatido em grupos de trabalho, em plenárias gigantescas, com mais de 1.000 delegados e delegadas. Então, é muito importante a gente resgatar
que governos populares fazem bem para a democracia. A gente estava com saudade disso, porque nós estávamos há 12 anos sem Conferência Nacional de Meio Ambiente, e apesar das falhas propositais impostas aqui em Santa Catarina pelo desgovernador Jorginho e pelos desprefeitos de plantão, inclusive o desprefeito aqui da capital, a gente teve, sim, uma representação bastante atuante e que trouxe de Brasília, não é, 104 propostas para as nossas cidades, para os nossos estados e para o Brasil. Então, nós temos eleitas, priorizadas, 104 sugestões muito bem construídas de baixo para cima, com as nossas mãos, com os nossos sangues, né? Então é muito importante a gente usar agora tudo aquilo que foi construído na Conferência Nacional nos nossos enfrentamentos, nas nossas demandas diárias, como na demanda da Raquel, como naquilo que não aconteceu na conferência da cidade. Não é? É muito importante a gente saber que a gente tem o apoio de milhares de militantes que estão espalhados pelo Brasil, estão espalhados em quilombolas, em aldeias indígenas, em periferias, em comunidades, em favelas, estão em tudo quanto é canto. E é essa união que vai nos fazer mais fortes, sabe, Raquel? Você não está sozinha, ninguém solta a mão de ninguém, e vamos, que esse programa vai pegar. É isso aí, Paulo. Muito obrigada por trazer essas esperanças para a gente. Mas eu quero fazer uma pergunta agora, que não estava no roteiro, mas que tem relação com isso. E quem quiser me responder aí, me ajudar com essa dúvida, levanta a mão aí. A relação da conferência. Qual é a relação que a conferência tem com os planos diretores das cidades? Porque eu sei que o plano diretor ali, a revisão do plano diretor de Florianópolis, foi muito similar ao que aconteceu aqui em Chapecó, que eu acompanhei, né, cobri toda a revisão do plano diretor aqui de Chapecó, e foi um escárnio, né? Nós tivemos, para vocês terem noção, não tinha um arquiteto e urbanista, como é necessário que se tenha na comissão gestora, não tinha um ambientalista, mas tinha representante da maçonaria na comissão gestora da revisão do plano diretor de Chapecó. Qual é a relação que tem a conferência com o plano diretor de Florianópolis e o que essas propostas, depois o Paulo pode responder isso, se ele já não quiser responder tudo isso agora, o que essas propostas que o Paulo trouxe podem influenciar e interferir na relação, em questão da conferência e do plano diretor da cidade? Eu posso... Pode responder. Então, é o seguinte, olha só, sério, não são muitas propostas, tá? Nós temos um GT sistematizando aquelas propostas que não passaram na conferência, certo? Para a gente ir para aquela conferência popular lá em 4 e 5 de junho. Porque, né? Mas as propostas que... Vou dar um exemplo, tá? Uma que nos que tem, aliás, que une as duas conferências, a da cidade e a ambiental, que é os condicionantes ambientais. Ou seja, uma formulação que nós tínhamos preparado, certo? Na Conferência da Cidade, que está lá no meio ambiente, por exemplo, a Soraya, né? A professora Soraya está nas duas, né? Ela levou lá junto com o Paulo para a Conferência Nacional, que é a seguinte: não se pode liberar gabaritos, densificação ou verticalização sem ter uma amarração com a infraestrutura instalada e prevista, certo? No saneamento, nas 4 variantes, né? Drenagem, esgoto, lixo, né? Que é importante, e energia. Esses 4, Florianópolis já está metade ou mais furado, já não depende da energia do continente, etc. Leva lixo lá para o Biguaçu, etc. E também a mobilidade. Então, você tem uma infraestrutura. Isso perpassou todas as 14 audiências públicas de 2022. Tá? Eu estou colocando essa. Tem muitas outras. Nós fomos para essa conferência passar essa proposta. Não passou. Certo? Então, o que passou? Olha só, gente, eu não vou poder ler aqui, são as 12, mas para vocês terem uma ideia as 12 propostas, viu? Aí eu já entro na questão aqui da Raquel,
certo? Que diz lá, aqui no item, só para vocês terem uma ideia, do item, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui, ó, da parte, por exemplo, da habitação, ela fala assim, ó, a formulação de políticas habitacionais da região metropolitana para equilibrar as relações de desenvolvimento de estados, municípios diferentes. Pô, isso é genérico, né? Porque a região metropolitana foi para o ar. Né? A questão da sustentabilidade ficou aqui, ó, um plano de risco tem que ter, um plano de risco, de gestão dos desastres naturais, para além dos fenômenos perigosos que ocorrem nas encostas. Isso aqui, ó, eu pergunto aqui para o professor Paulo Horta, isso aqui ficou genérico, incluindo fenômenos que ocorrem nas planícies, como enchentes. Tá, isso aqui, essa proposta passou. O que não passou foi as condicionantes do plano diretor às condições ambientais. Essa não passou. A outra, não formular terras públicas para o planejamento. Eles cortaram, tá? Uma outra aqui, que foi a formulação que eu tinha proposto, que é o seguinte, era que nas LOAs previsse para os planos diretores e tudo para os programas, amarrar na LOA. Isso era assim, ó, assegurar o recurso específico para PPA, o plano, né, de PPA, que chama de Plano Plurianual, e os orçamentos, a implementação de programas e planos de governo, mobilidade, mudança climática, habitação e saneamento, garantir participação dos conselhos municipais. Só que aqui, ó, isso aqui ficou genérico, e garantir participação dos municipais tinha um detalhe, deliberativos, no Brasil inteiro, ok? Não sei se passou no meio ambiente lá, o Paulo vai explicar daqui a pouco. Nossa formulação, segunda proposta, além dos condicionantes ao plano diretor, aos gabaritos, essa tal autogrenose, que veio uma boiada aí, estava explodindo uma boiada, né, na cidade inteira, os caras explodem, como é o prédio de Macai, que está lá no Campeche. São 450 apartamentos, 8 pavimentos em cima do mar ambiental, e vai descarregar tudo em cima do rio esgoto. Aquilo não podia ser liberado, aquilo é um exemplo, um escárnio para nós. A gente tem primeiro atualizar a infraestrutura. As áreas alagáveis tem que ser, não pode ser para cima das áreas alagáveis, o produtor invade as áreas alagáveis, por exemplo, o Bacia Itacolomi, e será o contrário, como sempre. Eles explodiram o edifício e depois agora vão ver como é que resolve o problema aqui, ó. Joga para o rio. Bom, então isto não passou. A formulação ali foi genérica. Não sei se entenderam. É uma estratégia que eles usaram de ficar. Ou seja, não esforço, viu, Paulo? Aqui uma postura de emendas modificativas na estadual para corrigir esse problema. Aqui a Anita Garibaldi colocou como emergencial a habitação. O pessoal que vive ocupação no desespero, que estão ocupando as periferias porque não tem um plano habitacional, que aplica o plano municipal de habitação, que foi denunciado lá na conferência de 2018, que é de 2012, 2010, o plano para derrubar 15, para, observe, cobrir 15 mil do déficit habitacional, que aí esse ano está vencendo. E não fizeram só 3 casas, tá? Então, observe, isso tudo, essa proposta de aplicar o plano, não passou. Ficaram informações genéricas. O que passou foi, sabe o que foi? Mobilidade urbana, transporte, o tarifa zero. Tarifa zero entrou meio torto, e o Sistema Único de Mobilidade Urbana, que é o plano nacional do nosso governo federal, né, que isso passou meio torto. Então, as informações ficaram genéricas, vamos dizer, a meia bandeira, né, vamos dizer. Então, isso é um absurdo. Então, o plano diretor, portanto, está desvinculado com uma obrigatoriedade. E o conselho é deliberativo e não consultivo, como é hoje. Então, nós estamos numa denúncia, vamos fazer nível nacional, viu, Paulo? Não sei como é que está lá no Condema. O prefeito criou um núcleo gestor, junto com ele, deliberativo, só funcionários e o sistema econômico, que estão acima do conselho da cidade, eles deliberam lá por cima. Exemplo, as torres de direito internacional, que vão estar em cima da reserva religiosa, viu, Paulo? Aqui, que o IBAMA já foi contra, tá? E o ICMBio, nós estamos denunciando isso junto ao Ministério Público. Essas torres foram liberadas por interesse público. Olha só, interesse público. Torres, tá? No direito internacional. Isso aí foi aprovado no Conselho, lá em cima, gestor do prefeito, e desceu para o Conselho da Cidade, que é consultivo, só referendou. E o setor popular, que é a minoria do Conselho, só pediu vistas por uma semana e derrubaram. Nós estamos no Ministério Público. Então, isso é o que eu quero dizer. Então, essa foi um chapa branca, foi uma farsa, tá? Que nós estamos denunciando isso. Então, é um paradoxo isso, viu, Paulo? Paulo está muito tipo, Paulo, assim, ó. Paulo, fala aquela questão da conferência do meio ambiente municipal, tá?
que o governo municipal também foi, de certa forma, uma chapa branca, né? E a estadual foi uma vergonha no meio ambiente. O Paulo falou, eu quero falar aqui, Paulo, tem que falar isso aí. Embora os nossos delegados passaram, as propostas passaram mais, não sei como é que foi, pode avaliar mais que eu não estava lá, mas os delegados passaram e foram para o Nacional. E na Nacional, claro, a maioria lá foi. Então é isso aí. Obrigada, Lino. Eu quero ouvir a Raquel sobre isso. Raquel, como é que, antes do Paulo trazer as ponderações dele, eu quero saber de ti, Raquel, como é que você, se você se sente representada, que é óbvio que não, né? Esses conselhos, essas conferências, esses planos de revisões e planos diretores, né, são para a população, mas dificilmente incluem a população. Mas eu quero saber como você se sente em relação a esses projetos que são feitos, essas propostas e, enfim, tudo isso que é feito pela governança, né? Sem a inclusão da população de fato, né? Como que você se sente não tendo projetos de habitação popular? Como é que fica a ocupação Anita Garibaldi em relação a isso? Enfim, como é que você se sente em relação a todos esses projetos que deveriam ser populares, mas não são, né? Como o Lino trouxe para a gente. Como eu me sinto, é difícil até para expressar, né? O sentimento de como o povo, né, se sente em relação a esses planejamentos, né, essas conferências. Eu me senti lá um peixe fora d'água, na verdade, no dia da conferência. Totalmente, me senti um peixe fora d'água. Parecia que eles estavam falando. Como eu não sei falar inglês, vou falar como o povo fala. Vou falar como o povo fala. Parecia que eles estavam falando tudo em inglês, sabe? Sim. Entende? E aí nós tentamos também, no momento lá, colocar lá uma proposta e ela também não foi aceita, né, na questão de moradia. Ou seja, tudo que vem do povo diretamente para a construção da cidade, ele é rebatido, ele não é aceito, né? Diretamente, assim, ou seja, nem é pensado, né? Não, é simplesmente já rebatido, não é aceito. Mas a gente continua assim na luta e foi a minha primeira conferência assim presente também, né? E foi um treinamento, né? Uma experiência, no caso, para a próxima, né? Eu acredito de a gente poder estar na próxima também. E na próxima, em todas que vierem, né? A gente, sim, trazer algo de construção que encaixe o nosso povo, né? Que encaixe nossas crianças, né? Que encaixe no geral, assim. Né? Exigir, né, Raquel, que se fale que se use um linguajar que a gente compreenda, né, Raquel? Porque é como tu trouxe, é muito difícil. A gente vai na questão jurídica e falam aquele juridiquês que nós não entendemos, que nós leigos no tema não entendemos. E aí você vai. Mesmo o que o povo mesmo quer mesmo? Que saia tudo do papel. O que eles têm, o que tem nos papéis, queremos que saia do papel. Claro. Que uma hora saia do papel, né? O que vem de Brasília, o que for, gente, a gente só quer que saia do papel, né? A parte que nos cabe, a parte que, sabe? Para todos, para todos, para todos, para todos. Uma cidade para todos. Não é só para a gente que a gente busca, né? É diferente já do, né? E buscam literalmente para eles, né? Mas a gente não, a gente quer uma cidade para todos, totalmente, para todos, né? Para quem sabe ler, para quem não sabe ler, para quem tem um carro, para quem não tem um carro, para quem tem até uma bicicleta e para quem não tem uma bicicleta. E essa cidade, ela vem a falar a língua do povo, sabe? Do que tem e do que não tem. É isso aí que a gente busca, né? Exatamente. Muito obrigada, Raquel. Paulo, mesma pergunta que eu fiz ali antes, que o Lino já trouxe tantos pontos. O que tu tem? E eu acho que isso que a Raquel nos traz é muito importante, né, pessoal? Porque aquilo, e aí, Lino, eu acho que eu fui muito sucinto, né, ao falar que tanto o desgovernador Jorginho quanto o desprefeito Topázio boicotaram de maneira escandalosa as conferências da cidade e as conferências de meio ambiente,
do Estado, né? Da cidade, do Estado ainda não foi, né, amigo? Mas é muito importante a gente saber que isso que a Raquel demanda é parte do Estatuto da Cidade. Ou seja, a participação popular precisa ser não só fomentada, mas ela precisa ser, então, viabilizada de forma que Raquel e todo cidadão e cidadã tenha acesso à informação prévia, que esteja plenamente esclarecido, né? Tenha todas as condições, não só de poder estar lá com qualidade, né? Mas de poder atuar, militar para que aquilo que foi lá discutido seja transformado em realidade, né? O direito à moradia tem que ser traduzido em casa para as pessoas, em um lugar seguro e saudável. Então, eu acho que é isso que nós, de fato, ainda não atingimos, né? E por que não? Porque nós, como sociedade, não entendemos o nosso papel e o nosso poder quando, de fato, vamos às urnas, né? Porque, infelizmente, estamos elegendo canalhas, né? Pessoas como essas, né? Jorginho Melo, Topázio e assim por diante, são canalhas que enganam as pessoas com uma cara deslavada, falando que é de interesse público, como o Lino acabou de dizer, construir uma torre para magnata no meio do manguezal ou de áreas alagáveis lá no norte da ilha, produzindo impactos que vão ser compartilhados com toda a sociedade, privatizando, mas privatizando para meia dúzia os lucros de um empreendimento desse que tem interesse, na verdade, do capital especulativo, de um capital, de um dinheiro que não tem nenhum compromisso com você, não tem compromisso comigo, não tem compromisso com a humanidade. Então, é um bando de pilantra, 171, que engana as pessoas. Eu acho que é isso que a sociedade precisa ter muita clareza, porque ano que vem a gente tem mais uma vez a oportunidade de fazer transformações radicais na cidade, no estado e no Brasil. E esse momento é representado pela eleição. Então, bora, né, a partir de já, Lino e Raquel, eu acho que aqui é todo mundo muito militante, muito atuante, trabalha tal e discute com suas comunidades aquilo que precisa ser feito. Mas você que nos acompanha, participe também. Porque se a gente quer que as propostas saiam do papel, nós precisamos cobrar. Nós precisamos, de fato, fazer um escarcéu, ir para Brasília, fazer o que for necessário, porque é nosso direito. Moradia, mobilidade, saneamento, tudo aquilo que está sendo discutido aqui é direito, gente. Então, bora cobrar o direito que é nosso. A participação popular ela é muito importante, como tu traz, Paulo, porque eu só tenho um exemplo aqui de Chapecó, né, da revisão do plano diretor aqui de Chapecó, que eu participei, mas essa participação é muito importante, mas eles fazem tudo para que essa participação não ocorra. Não é só uma questão de falta de vontade da população de estar participando, não. É a desinformação também, né? Aqui mesmo em Chapecó, o que eles fizeram? Eles definiram a comissão gestora a portas fechadas, coisa que não pode, né? Porque ela tem que ser pública, tem que ser feita uma audiência pública para definir a comissão gestora. Não, foi feita a portas fechadas a definição da comissão gestora, que, como eu trouxe aqui, tinha até representante da maçonaria de Chapecó, só tinha galera do setor imobiliário, do setor construtivo da cidade, só essa galera na comissão gestora. E aí eles marcaram assim para, deram um tempo muito curto, mas muito curto mesmo, para o envio de propostas por parte da população, que as propostas devem ser enviadas pela população. A gente começou a fazer as denúncias aqui no desacato, e após essas denúncias que a gente começou a fazer aqui, que então, que um dos vereadores aqui também começou a fazer bastante denúncia sobre isso, aí eles prorrogaram o tempo para envio de propostas populares. Ainda assim, não aceitaram nada, porque quem define é a comissão gestora,
quem define qual proposta vai passar, qual não vai passar é a comissão gestora. Então, todas as propostas que eram boas para a população, propostas de habitação popular, propostas de corredores de ônibus, propostas ambientais, Paulo. Propostas ambientais não passaram nada. O Paulinho da Silva, que é um dos vereadores que foi bastante combativo aqui em relação a esse plano diretor, ele não era vereador ainda, foi no ano passado, ele trouxe uma proposta para preservar o Lajeado São José, que o Lajeado São José é a nossa principal fonte de abastecimento de água da cidade. É a principal fonte de abastecimento hídrico da cidade e a proposta dele era para preservar toda aquela região, para que não se desmatasse. Sabe qual proposta passou, Paulo? A construção em torno do Lajeado São José. A possibilidade de se construir casas, prédios em torno do principal meio de abastecimento de água aqui da nossa cidade. Então é isso, não é só uma questão da população não querer participar, mas da população não ficar sabendo do que vem acontecendo. Tudo eles fazem para que a gente não saiba o que está sendo feito, que a gente não tenha conhecimento, e aí com isso quem perde somos nós, sempre sendo violentados, né, Raquel? Enfim, agora vamos para a perguntinha final. Para a perguntinha final não, né? Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas eu queria saber de vocês, assim, na visão de cada um de vocês. Vamos começar pelo Lino. Qual é a ação concreta, Lino, que tu propõe para a gente avançar rumo a uma Florianópolis de fato inclusiva e de fato pensando no ambiental, pensando no popular, na inclusão, enfim, o que tu vê, assim, o que tu pensa que pode ser, de fato, resolver esses problemas, essas questões? É o seguinte, olha só, uma luta que é institucional, dos conselhos, que tem que ser deliberativos, etc. Nós temos conselhos que tem, a UFET participa, acho que não se está lá ainda, do Conselho de Transporte, que eles controlam totalmente, até esse conselho, por exemplo, que é totalmente pelego, né? Até o que é controlado pelo monopólio, né? Sabe, o monopólio de transporte, né? da Fênix, até a Conselho da Saúde, que é o mais avançado. Porque lá eles fazem uma coisa que nós tentamos lá naquela época, e o prefeito Dário Berger não deixou e acabou com o núcleo gestor. Nós propusemos que quem coordenasse em rodízio fosse o setor popular junto com a prefeitura. Coordenar, eu digo, conselho. Lá eles fazem coordenação. Bom, então tem esse conselho avançado, tá? Mas mesmo assim, ainda é institucional. Quer dizer, ele é um conselho independente, mas ele vamos explicar, é uma luta que dá ali no campo do dialógico, sim, junto com a prefeitura e com todo o setor da sociedade. Agora, a outra luta é na rua, tá entendendo? É a ocupação, Raquel, é a saída no extremo que chega a classe trabalhadora, as populações invisibilizadas dessa cidade, do país, que encontraram devido à omissão do Estado. Eu sempre digo que é a solução da não solução oficial. Tá? A prefeitura se comprometeu, no plano municipal, discutido amplamente naquela época, 2010 até 2012, que iam abater 15 mil unidades, déficit habitacional naquela época, vencendo agora nesse ano. Ela construiu 3 casas. Houve a pandemia, a inflação, quer dizer, todo o custo de vida subiu com os 2 governos, inclusive Temer e Bolsonaro, que inflacionaram o país, que jogaram a população de volta da pobreza que o Lula e a Dilma lá atrás, Dilma impeachmentada, tinham aplacado, voltou, agora o Lula de novo, Lula 3, está recuperando de novo os índices da pobreza, da miséria, da fome. Tudo isso e a pandemia, e os salários que não subiram proporcionalmente à inflação, isso levou uma bomba. Ou seja, olha só, gente, Joinville não tem um programa decente de habitação, que é a maior cidade de Santa Catarina. Palhoça aqui do lado não tem nenhum programa habitacional. Certo? Então, tudo isso é uma bomba preparada e anunciada. Quando os Amarildo lá atrás, em 2013, chegou no mês, de 15 famílias, 750 famílias, ocupando o terreno da União, hein? Não é privado. Eles disseram, mentiram descaradamente que ainda é terra privada.
da União, do governo federal, ratones que foram expulsos, agora voltaram de novo, foram expulsos de novo. E aquela família, tudo não aguento mais, viu, Raquel? Ou aluguel, ele não tem como, ou paga aluguel, ou come, uma das duas. Então, aí hoje, de novo, tem 250 famílias lá fora, esperando, de novo, para as ocupações, né? Então, observe, se nós chegamos nesse país, é uma vergonha. Apesar do governo Lula ter avançado muito mais que os militares na produção de habitação, chegou a 6 milhões de habitações, os militares chegaram a 4 milhões, né? E muito pouco tempo Lula fez isso com a Dilma, mas os déficits são muito ainda altos, né? E os governadores não têm plano, desmontaram a Coab aqui, no estado, não é? E no município, a capital. Não, esse plano não sai do papel, viu, Raquel? Não sai do papel. Então, respondendo a nossa Amy, é o seguinte, como falou agora, acabou de falar a Raquel, sabiamente, tira do papel. Tira do papel. Bota as 15 mil que a prefeitura prometeu na capital, viu, Raquel? E não cumpriu, pô. Entendeu? Então, mobilização nas ruas, a imprensa independente, como nós estamos aqui, denunciar todo o tempo, certo? Luta institucional dentro dos conselhos deliberativos, perfeito? Colocar a cidade de cabeça para baixo. O que é cabeça para baixo? O povo determina, e não o capital imobiliário, que aqui é uma vergonha, que nós temos o maior edifício do mundo nesse momento em Camboriú. É um escárnio para a arquitetura, certo? Aquilo ali virou bolsa de valores. E eles querem trazer essa coisa para cá, para Itapema, já está indo para o sul, tá? Toda a orla eles vão imobiliarizar. E querem entrar na ilha, eles querem invadir a ilha, Horta. Então nós estamos resistindo. Por quê? Porque o Horta está dizendo há muito tempo, como o médico está dizendo assim, ó, a humanidade está, o globo terrestre está com uma febre de 40 graus. Ele está estourando, tá? Isso que diz com a mudança climática, as marés estão subindo. Entendeu? Então, é isso o plano diretor que inverta, que você respeite, em vez de você ir para cima das áreas de alagamento, você recua. Você faz uma arquitetura que a parte da natureza, os biólogos, arqueólogos, historiadores, viu? Tem que vir antes dos arquitetos e dos engenheiros, que eu desconfio muito. Então, primeiro vem eles na frente, aqui pode, os geógrafos, aqui não pode, aqui pode. Bom, então construir, não sei se entenderam. E uma habitação para todos, viu, Raquel? Dentro da ilha. Porque hoje a ilha virou uma Mônaco, pior que uma Mônaco, muito mal feita, aliás, né? Que estão querendo expulsando gente para fora. Nós temos um mapa que cada vez expulsa para fora. A Minha Casa Minha Vida. A Raquel trouxe a questão do CRAS ali, que é uma situação horrível. Sim, exatamente. A Anitta Gregório foi uma vitória, tá? Porque eles pegaram um prédio no Maré Central, com equipamentos. Olha só, uma pesquisa, primeira mão, tá? Primeira mão. Nós, da universidade, eu voltei para a universidade, tá? Eu sou aposentado, mas voltei para lá. Para estudar a questão imobiliária. Tá? Sabe o que aconteceu? Grande parte das terras públicas da União, estadual e federal estão em áreas que têm equipamentos. Que tem, o Humberto, o cara do mestrado, lá, o estudante de mestrado, provou de que a maior parte está a 9 minutos, viu, Raquel? 9 minutos a pé. As áreas estão vazias e eles não divulgam porque eles estão levando para vender para o setor imobiliário. Então, nós temos que mostrar isso para a população. Eu vou mostrar, viu, Raquel? Eu vou mostrar essas terras para vocês todos. Olha aqui, ó, como é que estão as terras. Aí, toma iniciativa. Então, entendeu? Resumindo, a luta tem que ser ação direta. Não dá para ficar no ofício. Solicito aqui, Vossa Senhoria, para que cumpra o plano municipal. Não dá. Tem que ser na luta e na coletiva. Que é isso que a Anitta Gregório está fazendo, como estava fazendo lá fora a Marighella, como estão fazendo outras ocupações aqui. Infelizmente, o trabalhador tem que trabalhar, tem que lutar dessa forma. Isso aí. Raquel, você falou, né? Tirar do papel para resolver essas questões. Mas o que você acha, coisinhas básicas que você acha que precisa estar nesse papel para tirar dele? Para ter uma habitação digna, para que a população tenha uma habitação digna. Eu vou iniciar assim. Me diz como uma mãe... Vou iniciar assim. Como uma mãe sustenta uma casa, no mínimo ali, mínimo, né? Quem sabe que ou tu tira de uma coisa para fazer outra, com R$ 1.600. Não sustenta. Morando de aluguel.
Que o aluguel normalmente é esse valor, né? E, como vocês sabem, nós fazemos ocupações, né? Uhum. Mas só que aí nós fazemos dentro dessa situação, né? Que o salário não dá para nada, né? E sermos chamados de vagabundo a todo tempo. Você está com a cabeça cheia, tendo que resolver assunto escolar, assunto de todos, né? Do dia a dia, mas você tem que escutar que você é vagabundo. Vai trabalhar, sabe? Então, é muito complicado morar em Florianópolis, é muito difícil. Eu sou de uma cidade que ela é do estado que ele é tratado com preconceito. Já ouvi muita coisa aqui em Florianópolis, mas estou aqui para contribuir o que eu puder na comunidade, tanto que a gente tem um núcleo ali na comunidade. Eu coordeno ali na comunidade também, eu estou tentando, né? Porque o povo já está tão desiludido, né? Tão desiludido que tu vem com proposta de melhoria, mas ele não se encaixa, porque ele já está totalmente desiludido, né? E me perdi aí nessa pergunta. Não, seria mais assim o que você viria. É que eu também assim me o que estaria no papel, sim. Isso, o que você tiraria do papel. É que você já traz, né, tudo isso, né, Raquel, com essa tua reflexão, você já traz, né? O que precisa ser tirado do papel, o que tem que estar nesse papel e ser tirado desse papel, né? É o dia a dia do povo. O dia a dia do povo tem que estar no papel para ser tirado, para ser realizado. São coisas tão distantes do dia a dia do povo. Distantes. Enquanto isso, eu estou aqui conversando com vocês. Mas na minha mente vem quantas mães, nesse momento, estão tendo que catar no lixo a comida para dar para seus filhos. Mas tendo que estar com o seu aluguel garantido. Porque senão é despejado. Aluguel, né? O Lino está trazendo aqui a tarifa de transporte público também, né? Que além de tudo a gente ainda paga para trabalhar, né, Raquel? Se você se locomover da sua casa até o seu trabalho, tu ainda tem que pagar por isso, que é um absurdo. Sim. Raquel, palavrinhas finais ali, alguma dica? A gente tem aqui o comentário, vou trazer aqui até enquanto você está na tela. A Marisa, que é mãe do Marcelo, dono da conta aqui do YouTube, falou: força, coragem e fé. A luta é grande, um trabalho de formiguinha, mas o bem triunfará. Traz ali um pouquinho de esperança para a gente. E é isso, né, Raquel? A gente tem que... Parabéns pela ocupação ali, Anita Garibaldi. Eu já vi você ali conversando com o Lino em outro momento e é incrível ver o quanto vocês estão ali resistindo, porque não é fácil, né? Não é, como tu trouxe, esse preconceito, essa ignorância, né? Porque é uma grande ignorância o que fazem, né, com as pessoas, esse preconceito, vai trabalhar. Gente, as pessoas que realmente não passam a dificuldade que a gente passa, que não calçam o nosso sapato mesmo, para saber e falar esse tipo de absurdo, né? Aqui em Chapecó mesmo, a gente tem muito preconceito com quem recebe Bolsa Família, que como tu trouxe, né, Raquel, como que uma mãe... Eu fiz uma reportagem um dia sobre uma imigrante da Venezuela, uma estrangeira da Venezuela, mãe de 2 filhos, que trabalha num atacadão, recebendo R$ 1.900 por mês de salário e pagando, Raquel, de uma kitnet que nem porta tinha. Era um MDF que o senhorio deixou lá para ela usar de porta, para tu ter noção. Essa era a segurança dela. Quando tu entrava, a cozinha era chão de brita. Sabe quanto ela pagava de aluguel, Raquel, nessa kitnet? R$ 1.200. E aí vem essa gente querer falar que quem recebe Bolsa Família é vagabundo. Como que uma mãe com R$ 1.900 de salário sustenta 2 filhos pagando R$ 1.200 de uma kitnet? Nesse estado que eu trouxe, né? Se fosse bonitinha ainda, bem equipada, até
lavar, mas não era. Os móveis dela, que a muito custo, ela pagava ainda as parcelas dos móveis, todos sendo destruídos por conta das goteiras que tinham no lugar. Então, essa é a situação de quem paga aluguel no nosso estado, não só em Floripa, né? Não só em Chapecó, mas no nosso estado, essa é a situação de quem paga aluguel e que recebe um salário que não é digno para o custo de vida que se tem, né? Desculpa, Raquel, até eu ia te pedir, tu quer trazer algumas palavras finais? Não, gostaria de agradecer pelo espaço, né? Que enquanto eles querem que eu saia da cidade, eu agradeço a você por ter me permitido estar nesse espaço com vocês nesta manhã. Sempre bem-vinda. Assistindo. Obrigado por tudo. E estamos juntos aí. Formiguinha, né? Trabalho de formiguinha, muito bom. É isso aí, estamos juntos. A Valesca aqui também está dizendo: estou amando escutar a senhora Raquel Santos. Valesca Menezes Marques está aqui com a gente também. Professor Paulo Horta, o que você traz de esperança para a gente? Porque você é um grande otimista, eu adoro ouvir você. Mas... É duro escutar você, viu, Raquel? Mas é muito importante que todo mundo que nos acompanhe escute bem o que a Raquel disse. Né? Como é que a gente... Né, e aí eu faço também a autocrítica, sabe, Amy? A gente fica, né, chamando o povo para a luta. Mas como é que o povo vai lutar se ele já luta para comer, já luta para morar, já luta para ir e vir? O povo luta todo dia. Né? E nós, no conforto da academia, a gente não para refletir sobre o momento que, de fato, já é um momento de guerra. Né? Uma guerra produzida por um sistema capitalista que, à medida que ele de fato, produz a tragédia ambiental, climática, mas especialmente a tragédia humana, ele vai tirando os últimos suspiros, as últimas gotinhas de suor e de sangue de cada um dos seres humanos mais empobrecidos desse planeta. Né? E é muito importante, sabe, Raquel, isso que você nos traz, porque a gente vê, ou a gente precisa reconhecer o quanto perverso é isso. E aí eu tenho que talvez nem... Não é com otimismo, mas com uma noção de responsabilidade muito grande, Amy, trazer que o cenário que está ruim vai piorar, e vai piorar muito se, de fato, nós não mudarmos o rumo da história. Né? Estados sequestrados por esses economistas neoliberais, eles produzirão uma tragédia que, se continuar no ritmo que está, vão resultar em mais de 4 bilhões de seres humanos assassinados por tragédias climáticas, por tragédias ambientais das mais diferentes, muito piores do que aquelas que aconteceram no Rio Grande do Sul, ou que aconteceram na Bahia, que aconteceram em São Paulo, que aconteceram em Santa Catarina. Ou seja, o diagnóstico que a ciência traz para esse momento da história é de nós termos verdadeiras hordas, muita gente sendo obrigada a abandonar seus territórios, seja por seca, seja por alagamento, seja por adoecimento mental, seja por calor demais. Essas pessoas vão ter que migrar. E, infelizmente ou felizmente, um dos lugares que vai ser menos impactado, vai ser muito impactado, mas vai ser menos impactado por esses extremos, é sim essa região do litoral catarinense. E, infelizmente, por que eu digo infelizmente? Porque hoje nós não temos as condições mínimas para receber esses irmãs e essas irmãs, esses irmãos. Porque nós temos esses governos canalhas de plantão. Né? E é muito importante a gente saber que é direito de todo mundo a ter isso. E é possível. Né? Hoje, desde o saneamento básico, passando por mobilidade, passando por moradia digna, tudo isso representa elementos fundamentais que tem um monte de proposta aqui. Nas
propostas que foram construídas para a Conferência Nacional de Meio Ambiente, para a gente produzir aquilo que a gente pode chamar de economia regenerativa. Economia regenerativa e distributiva, ou seja, a gente cuida das pessoas, cuida do meio ambiente, cuida do clima, ao mesmo tempo que fomenta a economia, que a gente distribui renda, que a gente produz um salário mínimo digno, que a gente produz aquilo que é um direito, que é a renda universal, por exemplo, uma proposta que já é antiga, do querido Eduardo Suplicy, né, que vem defendendo essa proposta como uma proposta de emancipação social. Né? Cada brasileiro, cada brasileira precisaria ter uma renda de, no mínimo, na época que ele construiu isso, seria de R$2.000, mas hoje esse valor... Hoje é uns 6, 7 mil, no mínimo. Esse valor se aproxima de 5, 6 mil reais. Então, é muito importante a gente saber que é um direito e ele precisa ser respeitado. E é possível fazer isso. E sim, a gente está falando de mudanças radicais. E sim, a gente está falando de mudar de sistema de organização social, EMI, terminando. A gente está falando, sim, de resgatar exemplos fundamentais que existem. Olha o que a China fez em 60 anos. Né? Ou seja, é um processo de emancipação que foi construído em outras nações e nós podemos construir a nossa forma de emancipação. A China mostra um caminho, mas que não necessariamente precisa ser o nosso caminho. Mas o que é fato é que a gente precisa respeitar o direito das Raquéis. Desculpa te usar, Raquel, como plural, assim, mas é que são milhares de mulheres como você, nesse mundo todo, e nesse estado e nessa cidade de Florianópolis, é onde eu vivo. Né? São milhares de homens como Lino Pérez, como você, Emi, como eu, Paulo, que têm direito, gente. E a gente não pode ficar na mão desses canalhas. E sim, existe nome para isso. Essa economia regenerativa é o que o socialismo idealizou há mais de um século atrás. E a gente não pode viver sob o dogma de não falar disso, de não falar daquilo que nos... na verdade, daquilo que nos oprime, daquilo que de fato produz todos os males. Né? Então, pessoal, agradecendo demais aqui a Emi a oportunidade, a Raquel, ao professor, meu querido professor, inspirador, o cara que sempre me inspirou a sair da academia e, de fato, encarar aquilo que é o nosso dever. Né? Ou seja, se um dia nos deram a informação, nos deram um lugar de fala por sermos professores de uma universidade tão maravilhosa quanto a Universidade Federal de Santa Catarina, isso nos dá uma responsabilidade gigantesca. Né? Então, agradeço mais, Emi, a oportunidade de compartilhar aqui com vocês e dizer que a gente está junto. Veio o que vier, vamos até o final. Ninguém solta a mão de ninguém, né, Paulo? Lino, palavrinhas finais aí. O que tu... então, acho que... presenteie com sua sabedoria. Não, então, eu acho que a continuação do pensamento do professor Paulo Orstein, né, e da garra da Anita Garibaldi com a Raquel, e tantas ocupações, nós somos hoje mais de 20 ocupações, tá? Que está aumentando cada vez mais. Tá? Eu acho que nós temos que lutar pela emancipação da humanidade, que é uma forma de traduzir isso é socialismo. Né? Que, aliás, se cada vez mais os partidos estão falando menos. Tá? Estão falando menos. Está tomando conta da governabilidade e a racionalidade de gestão. Então, eu queria colocar isso. Por quê? Porque já Engels, no século XIX, já tinha colocado que a habitação não vai se resolver no sistema capitalista. Por mais que eu lute como arquiteto, viu, Raquel, para abater o déficit que o Lula tem feito esse esforço com a Dilma, a desigualdade que é estrutural, ela, entendeu? Porque o trabalhador é expropriado no seu trabalho. Os negros que construíram essa cidade, o piso, os paralelepípedos, a igreja da catedral, no caso, o Palácio Cruz e Souza, no seu estilo, vamos dizer, eclético, italiano, mas quem está por aquele estilo italiano são os braços negros, certo? As irmandades, as ordens terceiras, tudo isso aí foi o braço negro. E onde é que está? Onde que está essa riqueza que devia desfrutar? Longe. Não houve reforma agrária nesse país, muito menos para os negros. Então, eu quero colocar isso. E não vai ser. É só processo revolucionário e é possível. Enquanto isso,
né, professor Paulo? Nós vamos diminuindo essa impacto gigantesco, voraz do capital, porque as nações aqui do COP, viu, e antes, né, o Paulo não chegou a falar isso, mas é isso que ele está lutando todo o tempo, deviam depositar mais de 1 trilhão por ano, que é isso, Paulo, para poder diminuir a tendência exponencial de subir a temperatura, que eu acho que é 2 graus, já tá passando isso aí. Mas, no entanto, eles depositaram quanto? Não sei, 200 bilhões. Quer dizer, está longe, agora com o Trump. Então, assim, observe, o capitalismo, na pandemia, ele mostrou sua cara, sem demagogia, sem ideologia que cobra, mas ele colocou na sua crueza. Bolsonaro é o capital da nossa crueza, mais profunda, e o fascismo também é. Por isso, os trabalhadores só organizados podem, para ter a apropriação da sua riqueza, eles têm que estar juntos para poder diminuir e ter mais a apropriação, que foi a social-democracia europeia, de 45 a 70, depois veio a crise, que os trabalhadores, voltando da guerra, se organizaram e criou a social-democracia europeia. Mas a social-democracia europeia pega o naco do capitalismo, do capital, mas ele não pega todo. E ela também quebrou os governos fascistas surgindo na Europa. Então, eu quero colocar aqui só a classe trabalhadora, e não meu velho, não meu pai, que teve ferroviário, que teve casa só aos 50 anos, e é um artífice da mecânica, montava e desmontava máquinas. Viu, Paulo? Dava lição e aula para os engenheiros mecânicos, guris novos, todos olhando para ele assustados. E ele só foi ter casa aos 50 anos. Então, eu quero colocar aqui, em nome do meu velho, meu pai, a emancipação da classe trabalhadora é pelo socialismo ou algo parecido, certo? Enquanto isso, vamos lutando juntos para diminuir os impactos, como é o governo Lula, que diminui a dor e sofrimento da classe trabalhadora, tirando 30% da fome, para pelo menos poder comer, viu, Raquel? Poder comer e não pagar aluguel, numa cidade aqui que tem a maior cesta básica mais cara do país e o segundo aluguel mais caro. Florianópolis é a cidade mais segregada do país proporcionalmente à população. Falando proporção. Então é isso. A luta que nos cura, viu, Raquel? Eu nunca me esqueço da Marta, viu? A Marta disse uma coisa. Ela dizia, achava antes, sabe o que ela dizia antes? A Marta, antes de. Né? A Anitta Garibaldi. Assim como a Patrícia, lá no Contestado de São José, ela dizia: isso aí, pessoal, eu sou vagabundo, eu trabalho. Como os trabalhadores lá no Rio Vermelho acusaram a Marilde de vagabundos, os trabalhadores criticando os trabalhadores. 1 ano e meio depois, ela estava ali na Anitta Garibaldi e se arrependeu do que tinha feito, falou para sua filha: minha filha, eu errei. Ao contrário, a ocupação é a solução. Nós temos que nos apropriar na luta coletiva que nos garante. Então, ela saiu da alienação de um trabalhador sozinho e para o coletivo é que a educou. Na luta que educou a Marta, que se levaria talvez 10 anos, 20 anos na universidade. Ela aprendeu na luta ali, no coletivo, né, Raquel? A Raquel hoje está ali porque ela se uniu, e é isso que a faz íntegra, que tem 2 filhos, aliás, músicos. Toca o violino, sabia? Raquel, sabia disso? Toca o violino. Nós temos que vários meninos das periferias tocarem violino. Isso que é o nosso maior sonho. Que lindo, Raquel. Numa próxima você traz eles aqui para a gente ouvir eles tocando. Pode desligar. 3, corrigindo, são 3 músicos que eu tenho. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu adorei. Emi, não me esqueça, Chapecó foi a grande referência para o editor participativo na época do Fritz e do nosso hoje deputado Pedro Czai, com Porto Alegre. O que é Chapecó hoje? Então, tem uma força, Chapecó. Tem a força e mostrou na época. Ela pode voltar aquela força participativa de novo, certo? Eu tenho essa esperança, Lino. Eu tenho essa esperança. O problema é que Chapecó é aquilo, né? Aquela extrema-direita, a extrema-direita, ela dominou muitas mentes. E Chapecó teve muitas vítimas dessa dominação. Infelizmente, nós estamos em um número bastante reduzido hoje. Tanto é que isso foi demonstrado nas últimas eleições, em que o prefeito João Rodrigues, que é de extrema-direita, ele diz que é mais bolsonarista que o Bolsonaro, levou mais de 84% dos votos, né? E aí ele segue sendo xenofóbico, segue sendo racista, segue sendo discriminatório de tantas formas, mas é aquilo, né?
os estrangeiros não votam, né, Lino? Então, para ele, e ele vai incentivando a população. A gente teve, inclusive, há poucos dias um caso que eu escrevi a matéria e publicamos aqui nas nossas redes sociais, o vídeo de uma família de estrangeiros que foram agredidos, violentados de tantas formas, assim, pela polícia militar, e não se falou mais nisso, sabe? A gente fez a reportagem, a gente publicou a matéria, eu entrei em contato com o Ministério Público, o Ministério Público parece que agiu depois que eu chamei, né? Porque quando você diz eu sou jornalista e vou divulgar essa informação, aí parece que, opa, agora então vamos se mexer, né? Então é bem complicado, mas é isso, a gente é a mesma coisa que se vive em Florianópolis. Chapecó já teve uma grande resistência, nós temos casos até na própria religião, né, que foi o bispo Dom José Gomes, né, que foi um grande militante da nossa área. Mas é isso, seguimos resistindo. Raquel, muito obrigada pela tua presença, sensacional a tua presença aqui. Paulo, professor Paulo também, como sempre, é muito gostoso te ouvir. E o Lino é sempre uma consciência a mais que a gente ganha sempre que ele está aqui na nossa programação. Tanto, né, no seu programa, que ele tem o seu próprio programa. Paulo Horta, ontem eu falei e concordei. Eu acho que você precisa de mais tempo no seu programa. Meia hora é muito pouco. Uma hora. Eu já tenho uma hora, já uma hora para ele. O Lino tem uma hora, o Lino foi buscando ali, ó, ele era meia hora para o Paulo, ele foi enrolando, e aí ele deixa ali, ó, eu e a Sofia até meio-dia aqui. Obrigada pela presença de vocês, gente, já passamos aqui, queria poder passar essa manhã toda com dignidade aqui com vocês, mas nós temos outras programações, outros programas. Continuem acompanhando aqui a gente no JTT. Depois temos o Mural da Manhã. E hoje tem Direitos e Cidadania com a Erli Camargo, também às 11 horas, no programa semanal dela. Um beijo para todo mundo. Obrigado. Um beijo. Muito bem, agora